Alô, prezados amigos, irmãos, saudações fraternais. Que bom que podemos meditar juntos mais uma vez na palavra de Deus. Isso está acontecendo muito online atualmente devido à pandemia, devido a dificuldades de reuniões presenciais. E hoje queremos pensar no tema O Dia se Aproxima. Estamos percebendo que o mundo realmente está entrando numa nova etapa, tudo está mudando e a Bíblia nos fala a respeito de um cuidado especial nessa época, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes aguentando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Hebreus 10, verso 25. Ele fala aqui sobre a necessidade de exortação, a necessidade de estar presente na vida da igreja local. Queremos ler uma passagem da Bíblia que apresenta alguns fatos que estão para acontecer. Em Apocalipse capítulo 11 nós lemos: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então, notamos aqui já um fato: tomaste o teu grande poder e reinaste. Depois, ele vai citar uma série de acontecimentos que fazem parte dos tempos finais. E iraram-se as nações, quer dizer, as nações se revoltando contra Deus, e veio a tua ira, quer dizer, o tempo de Deus responder a essa ira, e o tempo dos mortos para serem julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, então o tempo de retribuição para o povo de Deus, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Isso aqui é o resumo de acontecimento do futuro. Não estou entrando nesse estudo na questão cronológica desses acontecimentos, mas são fatos que estão para acontecer. Então temos aqui duas expressões especiais: tomaste o teu grande poder e reinaste. Isso mostra Deus vitorioso. Iraram-se as nações e veio a tua ira. Então, nações com ódio contra Deus e a ira de Deus se manifestando na vida dessas pessoas que estão realmente odiando a Deus. Nós estamos vivendo num tempo de acontecimentos globais. Quanto mais o tempo avança, aquilo que acontece numa parte do mundo afeta o mundo inteiro. E também existe realmente uma forma de agir em conjunto entre as muitas nações. A Bíblia fala em Salmo 2, versos 2 e 3, e os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu será, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Então, note o movimento de reis do mundo contrariando as leis de Deus, e Deus apenas está se rindo porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E nós vemos muitas manifestações na humanidade que apontam para o fim. Por exemplo, alerta: ministro britânico Gordon Brown, aliás, ex-ministro agora, convoca a criação do governo global, a nova ordem mundial. Então, ele vê como uma necessidade, diante da pandemia, realmente criar um governo global.
Também James Paul Warburg, ele disse, nós teremos um governo mundial, gostemos ou não. A questão é apenas saber se ele virá por consentimento ou por conquista. Então, essas são apenas algumas das manifestações de pessoas que indicam que é necessário estabelecer um governo mundial, e nós sabemos que este vai ser o governo do anticristo. A nova ordem econômica mundial está surgindo. Estão falando muito sobre o setor financeiro, quer dizer, redefinir, começar um novo sistema de finanças, e sabemos pela Bíblia que isso faz parte também do governo do anticristo. Esse será o tema também da cúpula gêmea única em janeiro de 2021, que foi convocado exatamente para estabelecer as novas regras na área econômica mundial. Sim, o dia se aproxima. Mas nada acontece fora do controle de Deus. Deus está no controle da situação. Para Deus não existem surpresas. Para nós, muitas vezes, há surpresas, mas para Deus não. E Deus está no controle da situação. A Bíblia diz, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então Deus nos mostra, eu já falei do fim desde o começo, quer dizer, tudo está debaixo do controle de Deus, e nada pode escapar àquilo que ele realmente planejou para o futuro. Então, quais são as lições que Deus quer nos passar como homens individuais, como igreja, como nações, como mundo? O mundo está indo para uma nova situação e Deus, sem dúvida, quer nos ensinar algumas lições. E olhando para crises no passado, queremos pegar o exemplo de algumas lições que Deus quis deixar com a humanidade. E a primeira lição que fica muito evidente, Deus quer mostrar que Ele é o Senhor. Eu sou o Senhor. Esta é uma frase que se repete muitas vezes na palavra de Deus. Vamos começar lá pelas pragas do Egito. Deus queria usar e usou Moisés para tirar o seu povo lá do Egito, mas a primeira coisa que Deus falou para Moisés, falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. O primeiro que Deus queria convencer do senhorio dele era o seu servo. Em primeiro lugar, os servos de Deus precisam estar cientes, Deus é o Senhor e Ele está no controle da situação. Depois, ele ainda não foi direto para o povo do Egito, nem para Faraó, mas, em segundo lugar, ele queria convencer o seu povo, o povo de Israel, que ele é o Senhor. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Mas será que Moisés não sabia? Será que o povo de Israel não sabia ainda que Deus era o Senhor? A pessoa pode saber isso teoricamente, mentalmente, porém essa convicção íntima, o nosso Deus é o Senhor que está no controle de tudo, é uma convicção que muitas vezes falta para o servo de Deus e também para o povo de Deus. Porque se nós tivéssemos essa convicção íntima, realmente haveria uma submissão muito maior a Ele, no sentido dele ser Senhor da nossa vida, e haveria também uma confiança muito maior nele, porque sabemos que Ele está no controle. E só depois de falar para Moisés que Ele era o Senhor, e falar para o seu povo de Israel que Ele é o Senhor,
Aí ele falou para o Egito. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então, nota essa sequência: o servo dele, o povo dele e depois os inimigos dele. Gradualmente, Deus vai mostrando, e mostrou naquela época, através das 10 pragas, eu sou o Senhor. E não somente eu sou o Senhor, mas ele deu uma declaração muito enfática também. Eu sou o Senhor absoluto nessa terra. Faraó se considerava dono do Egito. E Deus fala então lhe disse Moisés, e saindo da cidade estenderei as minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão e não haverá mais a raiva, para que saibais que a terra é do Senhor. Êxodo 9, 29. Então Deus mostra, eu não sou apenas Senhor, mas essa terra onde vocês estão morando, ela me pertence. Eu sou dono. Se pensamos no país Brasil, essa terra pertence ao Senhor. Ele é dono absoluto de tudo. Então veja, Deus quer convencer em primeiro lugar os seus servos, eu sou o Senhor. Em segundo lugar, o seu povo, eu sou o Senhor. E depois os inimigos dele, eu sou o Senhor. Mas começa em nossa vida. Deus quer nos mostrar, nesse tempo de pandemia também, eu sou o Senhor. Mas essa realidade que Deus é o Senhor não deve nos assustar, mas, pelo contrário, deve nos trazer muita confiança e submissão a Deus. O povo de Israel estava saindo do Egito, estava chegando ao Mar Vermelho, o exército de Faraó os seguia, eles ficaram apavorados. Então nós lemos aqui, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. E o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Na calamidade, é confortante sabermos nós temos um Senhor que está no controle absoluto e nenhum inimigo é poderoso para o enfrentar. Mesmo lá onde parecia que não havia mais esperança nenhuma, Moisés falou, o Senhor pelejará por vós e vocês vão calar. Então Deus disse, por que estão parados? Marchem. Humanamente visto, parecia impossível marchar. Mas quando Deus abre o caminho, então não há quem possa lhe opor. Então, eu sou o Senhor. Esta é uma realidade, diz Deus. Mas a pergunta é, nós como servos de Deus, como pregadores do Evangelho, demonstramos realmente no dia a dia essa confiança que Deus é o Senhor e Ele vai cuidar da situação? A igreja dele está confiante nisso. Nós temos um Deus que está conosco na hora da calamidade e podemos confiar plenamente nele porque ele está no controle. E o povo do Brasil está precisando aprender, existe um Senhor do céu e na terra. Não são os políticos que são os todo-poderosos, mas Deus é o Senhor de tudo. No livro de Ezequiel, encontramos uma situação onde uma boa parte do povo judeu estava lá no cativeiro da Babilônia e o próprio profeta Ezequiel também estava lá para transmitir ao povo a mensagem da palavra de Deus. E nós lemos no livro de Ezequiel mais de 40 vezes, sabereis que eu sou o Senhor.
Deus queria ensinar para o povo judeu, lá no cativeiro, aquela lição que eles não haviam aprendido lá na sua terra. Deus havia exortado frequentemente através da palavra de profetas, mas eles sempre agiram como se fossem autônomos, podiam decidir o que quisessem. Então Deus mandou para lá e mais de 40 vezes ele disse: eu sou o Senhor. E por isso é muito importante para o povo de Deus aprender essa lição. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. Ezequiel 39, verso 22. Será que nós, como igreja, temos uma grande dificuldade de aprender essa lição em tempos difíceis? Em tempos de pandemia, Deus nos ensina: eu sou o Senhor. Ele está no controle da situação. Mas há outras lições que Deus nos quer ensinar. Em segundo lugar, Deus, através de pandemias e de calamidades, catástrofes, quer nos ensinar ou chamar: volte para mim. Jeremias, que escreveu na mesma época também, ele dá essa palavra do Senhor: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. E se tirares as tuas abominações diante de mim, não andarás mais vagueando. Jeremias 4, verso 1. Então, nós temos mais uma vez a Deus chamando o seu povo para voltar para Ele. Realmente é um quadro muito triste quando o povo de Deus está longe de Deus e Deus os precisa chamar para voltar para Ele. Nós lemos em Isaías 65, 2: estendi as minhas mãos o dia todo ao povo rebelde que anda por caminho que não é bom após os seus pensamentos. Então, Deus estendendo a sua mão, mas o povo é rebelde. O povo se chama povo de Deus, mas não está obedecendo aos princípios da palavra de Deus. A Bíblia ensina que nos últimos tempos as pessoas não suportarão as sãs doutrinas, mas amontoarão para si mestres segundo as suas concupiscências. E em quantos movimentos religiosos nós vimos hoje uma rebelião contra os princípios da palavra de Deus. Um povo rebelde e Deus está estendendo as suas mãos. Crentes em pecado, volte para mim, diz Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Deus nos chamou uma vez ao arrependimento, quando fomos conduzidos a receber a salvação. E quantas vezes mais Deus precisa chamar os seus filhos: arrepende-se, volte para mim. Eu quero ter comunhão, eu quero um povo zeloso, um povo obediente à minha palavra. Pesquisas indicam que é maior o número dos que estão afastados da comunhão do que os que estão integrados na comunhão na igreja. Estive uma vez numa igreja, não vou falar o lugar, mas eu perguntei quantos membros essa igreja tem. E o presbítero prontamente disse 140. Eu falei: mas existe algum motivo especial? Porque, se não me engano, eu vi em torno de 30, 40 pessoas hoje à noite. Esses são os que realmente estão em comunhão. Os outros são todos afastados, todos desviados. Quantas pessoas fazem uma vez uma decisão e depois não se submetem aos princípios da palavra de Deus, não estão em comunhão? Prezado amigo, você está em comunhão com Deus? Está em comunhão com a igreja? Será que esse tempo de pandemia não é um meio usado por Deus para dizer para você: volte para mim, abandona o teu caminho e volte para mim? Então, em tempo de pandemia, Deus nos ensine:
volte para mim. Ele quer que a nossa vida esteja realmente em ordem com o Senhor. Uma terceira lição que Deus nos ensina em tempo de dificuldade: a nossa pátria não está aqui, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 23, verso 20 e 21. Quando está tudo muito bem, há saúde, há progresso, há sustento, a pessoa se apega tanto a este mundo e toma pouco tempo de pensar realmente nas coisas lá do alto. Então vem a pandemia, então vem a doença, então vem a perda de emprego, então vem o desespero muitas vezes. E Deus está querendo nos lembrar: a sua pátria não é lá, a nossa pátria está nos céus. A Bíblia fala sobre tempos difíceis de homens da fé do Velho Testamento, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha, de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Qual foi o desfecho disso? Mas agora desejam uma melhor. Isto é a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Ouvi na semana passada a palestra de um grande amigo meu lá da Alemanha. Era um dia em que estavam pensando de uma forma especial nos cristãos perseguidos do mundo. Ele contou a respeito de um episódio na China onde cerca de 100 estudantes estavam reunidos para estudo bíblico. De repente, o prédio foi cercado, só uma porta ficou aberta. Então a polícia disse: ou vocês agora vão sair por essa porta, pisar nessa cruz e xingar a Cristo, rejeitar a Ele, ou lá na frente está o pelotão de fuzilamento e vocês vão ser fuzilados. Amedrontaram todo mundo. E os primeiros 7 que saíram, literalmente jogaram sua Bíblia de lado, pisaram nessa cruz como forma de debochar de Cristo e disseram: nós queremos ficar livres. Mas daí veio uma moça, se ajoelhou ao lado da cruz, orou, deu graças a Cristo pela morte dele na cruz, pela salvação, pelo perdão dos pecados, pela paz que ela sentia em sua alma, e disse: eu não vou negá-la. Ela se levantou e foi conduzida imediatamente na frente do pelotão de fuzilamento e foi fuzilada. Depois os outros 92, vendo esse exemplo, disseram: nós também queremos a pátria celestial. Seguiram o mesmo gesto dessa moça e todos eles foram fuzilados. Quanto vale a nossa pátria celestial para nós? Estamos realmente dispostos a perder a vida por amor a Cristo e a sua palavra? Jesus disse: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. João 17, 14, 16. Note 2 vezes aqui a expressão: eles não são do mundo. Estamos cientes e convictos disso no dia a dia. Eu não estou em casa aqui, eu estou no estrangeiro, sou um peregrino. Como vai ser bom um dia poder chegar em casa. Tenho viajado muito em vários países e, em geral, tenho sido muito bem recebido, hospedado com todo cuidado e carinho, mas nem uma hospedagem era tão gostosa do que depois voltar para casa.
aqui sim eu me sinto em casa. Assim será também no dia quando pudermos partir para a eternidade. Lá nos sentiremos em casa. Então, em tempo de pandemia, Deus nos ensina a nossa pátria está nos céus, para não ficarmos tão apegados aos valores materiais. Em tempo de pandemia, Deus nos quer ensinar a esperar a volta do Senhor. 2 vezes no último livro de Apocalipse, nós lemos a respeito disso. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. Então, uma súplica, venha logo. O verdadeiro cristão, o cristão que realmente ama a Deus, vai ter dentro de si esse desejo que Cristo realmente volte logo. E o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. Notem, o Espírito e a esposa, o Espírito Santo e a igreja estão clamando para Jesus, vem. E mais um apelo, quem ouve diga, vem, vamos reforçar. E depois mais uma oferta de salvação, enquanto ele não vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça a água da vida. Perguntei ontem num grupo de oração, vocês gostariam que Cristo voltasse hoje? Tem alguma coisa que realmente ainda está impedindo de fazer essa oração de todo o coração? E as pessoas responderam, os nossos parentes que não são salvos ainda. Realmente, para muitas pessoas, isso é uma dor. Se eu partir, e o que vai acontecer daqueles que não são salvos ainda? Eu tenho uma lista de oração, onde tem os nomes das famílias da igreja, tem também pessoas candidatas ao batismo, tem missionários, tem pessoas que estão de uma forma especial envolvidas com o trabalho missionário e diversos outros pedidos. Mas esses dias fiquei pensando, falta alguma coisa. Falta a última oração da Bíblia. Ora, vem Senhor Jesus. Acrescentei isso na minha lista de oração, para nunca deixar passar um dia sem fazer esse pedido. Ora, vem Senhor Jesus. Em Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 1, verso 10, nós lemos, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Nós temos que esperar, não somente saber o que vai acontecer, mas ter uma expectativa íntima muito grande. Tomara que o Senhor Jesus volte logo para nos receber na glória celeste. Em tempo de pandemia, Deus nos ensina, espere pela vinda de Cristo. Seja ansioso, peça para Ele logo chegar. E isso vai nos levar a uma outra questão de uma vida de santificação. A questão não é só encontrar o Senhor, mas a questão é como nós vamos encontrar, como alguém que tem as vestes manchadas ou puras. Nós lemos em Apocalipse 3, verso 4, mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Deus quer encontrar uma noiva que não está contaminada na sua conduta, mas realmente com vestes brancas. Paulo escreveu que Cristo, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aqui o Senhor mostra de que forma Ele quer nos encontrar uma vez, para preparar para si uma esposa santa, gloriosa, sem ruga, sem mácula e sem defeito. Para esse encontro nós devemos nos preparar. Paulo escreveu, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Aqui ele fala de novo sobre o encontro com Cristo. Ele diz, estou zeloso.
tenho me esforçado para vos preparar para apresentar a igreja como uma igreja, uma virgem pura. Santificação é necessário. 2 Pedro 3, verso 14, por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Esta é a igreja que Cristo quer encontrar. 1 Tessalonicenses 5, 23, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, está falando sobre esse encontro e sobre a forma como ele quer encontrar a sua igreja. Amados, 1 João capítulo 3, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, quer dizer, quando ele vier nos buscar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Sim, quem realmente ama a vida do Senhor vai se preparar para encontrar com ele. Tempo de pandemia é um tempo em que Deus nos ensina: viva em santificação. Que o Senhor possa te encontrar de uma forma santificada, pura, com vestes limpas de uma vida consagrada a Deus. E voltamos ao nosso primeiro texto. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia. A igreja deve ser um corpo de Cristo, onde uma pessoa está ajudando a outra, lembrando, admoestando para uma vida de santificação, para uma consagração real a Deus. Não é só uma questão de encontrar a Cristo, mas a questão é Ele se encontrar conosco de uma forma como Ele gostaria que fosse. O dia vai se aproximando. Qual é o teu estado hoje? Gostaria que o Senhor o encontrasse da forma como está a sua vida? Estamos realmente voltados para a nossa cidadania celeste? Estamos realmente voltados para consagrar a nossa vida totalmente ao Senhor? Estamos cientes de que Cristo é o Senhor, de que Deus é o Senhor? Para poder ela, ele precisou falar mais de 40 vezes, para que saibais que eu sou o Senhor. Que nossa vida possa demonstrar uma submissão total ao Senhor, uma ansiedade, uma busca ansiosa para Cristo voltar logo, e que Ele possa nos encontrar realmente santificados para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus nos use também nesse tempo de pandemia para a sua honra e glória. Obrigado e amém.